Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um encontro com a palavra. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Marcos, o Evangelho. Um evangelho muito rápido, muito dinâmico e muito interessante, com muitas lições para nos ensinar. E aqui eu tenho comigo hoje o Daniel. E nós vamos discutir um pouquinho sobre a lição número 8, Ensinando Discípulos, parte 2. Daniel, você poderia orar para nós, por favor? Claro, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de falarmos da sua palavra. Que o seu Espírito Santo guie cada momento de nós que falamos e de cada um que está ouvindo neste momento. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como verso inicial, nós temos aqui o verso de Marcos, capítulo 10, verso 45, diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós vemos que Jesus, ao longo do seu ministério, ele teve como objetivo principal servir. E através desse servir, ensinar. E ensinar muitas lições, muitas delas inclusive extremamente úteis, importantes e extremamente significativas até os nossos dias. E nessa semana nós nos focamos no capítulo 10 de Marcos. Então nós temos muitas coisas importantes que aconteceram ali. O que significa seguir Jesus, como viver o aqui e o agora, casamento, filhos, as riquezas, enfim, são muitos tópicos interessantes que nós vamos ter a oportunidade de discutir a partir de agora. Então vamos lá, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é a questão do casamento. É interessante que os fariseus estavam sempre no encalço de Jesus. Sempre. Se há uma pessoa que nesse mundo foi perseguida e que estava sempre ali tendo aquele cuidado com as palavras, essa pessoa era Jesus. E a gente vê que havia uma armadilha escondida na pergunta que eles fizeram a Jesus sobre o divórcio. E o que Jesus falou, Daniel? É muito interessante isso, né? Antes de mais nada, olá para você. É um prazer estar com a Rosângela aqui. Há uma história muito bonita, né? A Rosângela foi professora com meu pai por muitos e muitos anos na igreja de Miradópolis, né? É verdade. E eu falei um dia que eu nunca passaria uma lição da escola sabatina. E hoje nós estamos aqui, juntamente. Sim. É um enorme prazer. Sim, é verdade. E muitas lembranças, é muito bonito tudo boa. Isso, né? É verdade. Desculpe pelo parênteses, mas é algo muito importante, muito significativo. É verdade, é verdade. E os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: é lícito um homem repudiar a sua mulher? E Jesus falou assim: o que escreveu Moisés? E os fariseus falaram assim: bom, Moisés disse que pode. Aí Jesus falou assim: bom, Moisés disse que pode porque vocês chegaram numa situação em que ele foi obrigado a dizer isso. Sim. Porque as mulheres já eram colocadas numa situação inferior naturalmente. Sim. E os homens faziam o que bem queriam, bem entendiam, do jeito que queriam, e as mulheres sofriam com isso. É verdade. E a forma de Moisés ter permitido o divórcio naquela época foi uma forma de proteger a mulher dos mandos e desmandos do homem, porque não dava para a mulher viver em algumas condições em que elas estavam naquele momento. Então, Deus e Moisés permitiram que isso acontecesse, para que as mulheres não fossem tão oprimidas e mais oprimidas ainda do que já eram naquela situação. É verdade, é isso mesmo. Mas havia uma armadilha no meio dessa pergunta, né? Sim. Os fariseus perguntando isso queriam colocar Jesus contra o governo de Roma. Sim. Herodes, que era o tetrarca ali da Galileia, né? Ele havia repudiado sua esposa e casado com a esposa do irmão. Nossa. Tanto que João Batista falou isso para Herodes e o negócio ali complicou e João Batista perdeu a vida por conta dessa situação. Né? Então, os fariseus sempre chegavam com essa situação, querendo pegar Jesus em todos os pontos. Sim. Ou ele falava contra os judeus e a tradição judaica religiosa, ou ele falava contra o governo de Roma. E Jesus sempre dava um jeitinho de escapar. E aí quando Jesus falou assim, não, foi Moisés falou isso por causa de vocês, e depois falou assim, não, Deus disse, deixai o homem, o seu pai, a sua mãe, e una-se a sua mulher, tornando-se uma só carne. É isso que está escrito. Essa era a vontade de Deus, e é a vontade de Deus para nós hoje. Sim. Então, aquilo aconteceu por um motivo. Mas a vontade de Jesus foi escrita aqui e ele deixou bem claro, né? Sim. E o mais interessante é sempre observar que ele, sempre que tinha que argumentar alguma coisa, na palavra. Sempre. Sempre na palavra. Sempre. O que está escrito? Tá, Moisés falou isso, mas como é que foi lá no começo? No Gênesis, homem e mulher, uma só carne. Acabou. Então, assim, eles eram terríveis, né? Sempre procurando pegar Jesus em algumas circunstâncias. Sempre, Mas né? aí, Jesus deixa muito claro que realmente o plano de Deus para o casamento era para sempre, né? Uma união indissolúvel, porque se torna uma só carne, como é que você vai
separar essa carne depois, não tem Sim. como, né? E até um ponto interessante nesse ponto aqui, que depois os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram de novo para ele, né? Jesus, explica melhor para a gente essa situação, né? Sim. Porque a resposta de Jesus tinha sido para os fariseus, né? Mas os discípulos ficaram meio confusos. E aí Jesus deu a resposta correta para os discípulos, que falou assim, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Sim. E se ela repudiar seu marido, comete adultério. Jesus foi bem claro, bem específico, e mais uma parte aqui, Jesus ensinando os seus discípulos. Sim, e qual um é a ensinamento vontade. que chega até os nossos dias, que infelizmente tem sido muito desconsiderado, Sim. mas é um ensinamento para o ser humano como um todo, né? Isso é verdade, Exatamente, é né? isso aí. Muito bom. Vamos lá, a parte de segunda-feira nós temos Jesus e as crianças. Quando nós pensamos nas crianças hoje, qual a diferença, Daniel, das crianças de hoje, da maneira como elas são vistas e da maneira como elas eram vistas naquela época? É interessante, né? Apesar das crianças serem sempre desejadas, né? Sim. Porque era um resultado de uma família próspera, era ter Sim, filhos, ter muitos né? filhos, sim. Elas eram rejeitadas e colocadas à parte naquele tempo, né? As crianças ficavam meio que largadas, né? Durante certo tempo. Sim. Principalmente as meninas que eram mais rejeitadas ainda, e aí vem de novo aqui a questão das mulheres que eram Sim. rejeitadas ali no divórcio pelo marido, também eram rejeitadas pelos pais, porque ter um filho homem era sinal da Era mais prosperidade, importante, que sim. daria continuidade à família, à tradição e tudo Isso. aquilo, né? Sim. Então era complicado. Hoje não, hoje as crianças elas crescem naquele meio, com carinho até, Sim, né? sim, claro. Cheia de coisas em volta, Sim. principalmente a gente que vive em um meio mais urbano, Sim. tudo isso, né? Elas são quase o centro, né, da sociedade Exatamente, hoje, né? a Exatamente. criança, né? É verdade. A educação. Sim, tudo gira em torno delas. Tudo gira em torno, né? Mas naquele tempo não era bem assim. Elas ficavam lá largadas, depois elas cresciam, e faziam suas profissões, seguiam os pais, né? Sim. Mas o fato é que, mais uma vez, Jesus mostrou quem que é importante na coisa, né? Jesus mostrou no episódio anterior e Jesus mostrou também, porque algumas pessoas foram levar as crianças para Jesus abençoar, né? Que está escrito aqui no relato, né? E falar assim, não vai levar não, deixa essas crianças criança, aí. deixa Não pra é lá. importante, para que vai? Para que isso? Qual é a Verdade. importância disso? É. Mas aqui no relato diz que Jesus indignou-se. Sim. Falou assim, não, peraí, não é assim. Deixa ela vir para cá, né? E Jesus queria ensinar uma lição muito importante com isso, né? Sim. Veja aqui, olha, tem até uma parte aqui na nossa lição que ele fala isso, né? Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. E por que ele fez isso? Por que ele se indignou? Como você falou, é uma palavra forte. Quando a gente tem essa palavra utilizada em relação à pessoa de Jesus, você fala, nossa, Jesus se indignou, como assim? Foi uma reação forte. Exato. Por quê? Por que ele se indignou dessa maneira? Por que ele queria que os discípulos deixassem que as crianças viessem até ele? Qual era o objetivo? Ele queria ensinar uma lição, né? Que além das crianças serem valorizadas e todos serem valorizados, né? A inocência da criança, a pureza da criança é aquilo que deve guiar a nossa vida, né? Porque a nossa vida é toda cheia de pecado, toda cheia de maus pensamentos, mas a criança ela é inocente. E é como crianças mesmo, dependentes e inocentes, que nós temos que nos achegar a Jesus para conseguir receber as bênçãos que Ele quer nos dar, né? Exatamente. Tanto que ele fala, né, o reino de Deus pertence às crianças. É nesse sentido, da inocência, da pureza, né? E outra, eu acho que um outro aspecto que é interessante a gente pensar é o fato de que a criança, ela é ensinável. É ensinável. Não é? Se a gente pode usar esse termo. Ela é ensinável porque ela está disposta a aprender, ela tem condições de aprender. E muitas vezes o ser humano, vamos dizer, já adulto, ele não quer aprender nada, ele sempre foi assim, vai continuar sendo. Então ele fala, olha, vocês têm que ser como crianças. Né? Vocês têm que ser ensináveis, têm que estar dispostos a serem moldados, né? E isso é uma coisa muito importante. E aí a gente vê, né, nos nossos dias como as crianças precisam mesmo ser educadas desde o começo. Né? Lá em Provérbios 22:6, né, aquele texto que todo mundo conhece. Sim, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Quando crescer não se desviará dele. Então a gente... É assim um exemplo maravilhoso, Jesus valorizando as crianças, né? Valorizando aqueles que eram marginalizados, que eram deixados de lado, né? E é mais um ensinamento importante para os discípulos, que muitas vezes não compreendiam muitas coisas que Jesus fazia. Sim. Mas como ele agia, é aquela história, né? O que é mais importante, você agir ou falar? Né? Então, através do exemplo prático dele, eles aprenderam muita coisa, né? E esse foi mais um episódio que eles puderam aprender, né? Aliás, foi até uma coisa que você comentou, que é bom a gente lembrar.
Naquela cultura, eles precisavam, as mulheres só eram valorizadas se fossem casadas, se tivessem filhos e tivessem filhos homens. Né? Então, quer dizer, a criança, ela tinha lá o seu valor, mas dentro de toda aquela hierarquia, dentro de todo aquele processo, né? Então Jesus mostrou que não era bem assim, né? Que a coisa tinha uma outra visão, um outro propósito, porque é aquela história, né? Todo o propósito de Jesus sempre foi salvar. Sempre. Salvar, mostrar o que era o reino de Deus. Então, ele fez isso também através das crianças, né? Com certeza. Muito bom. Aí, nós passamos para um outro ponto interessante, que fala sobre investimentos, né? Bom, que investimento que é esse? Aí, tem um relato aqui interessante, está lá em Marcos 10, 17 e 31, que fala de uma pessoa que se chegou a Jesus, né? E essa pessoa, ela fez uma pergunta que eu acho que muitas pessoas hoje querem perguntar também, né? Querem fazer uma pergunta importantíssima para a sua vida. E ele disse assim, no verso 17, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é aceitar o sacrifício de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, Sim. mas simplesmente aceitar a graça que vem de Deus, né? E aqui havia um problema sério, né? O que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico, ele foi criado na tradição religiosa. Sim. Ele respondeu que guardava os mandamentos, ele tinha prosperidade, ele reconhecia Jesus como mestre, e até como Messias, porque ele chegou para ele e falou assim, bom mestre. Sim. E, de certa forma, ele tinha sinceridade de coração, ele só não entendia ainda o que acontecia com ele, né? E Jesus perguntou, você guarda os mandamentos? Sim, eu guardo os mandamentos, né? Bom, então, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres e você terá um lugar no céu. Tocou no ponto. E aí, peraí, né? Como assim? Peraí. Só que quando ele falou vai e vende tudo que você tem, Jesus estava mostrando um ponto interessante. Talvez o jovem rico não guardasse todos os mandamentos como ele dizia que ele guardava. Exatamente. Não terás outros deuses diante de mim, né? E o Deus do dinheiro é um Deus pesado. É muito pesado. É um Deus pesado. É um Deus pesado, difícil para carregar, difícil para manter, difícil para agradar, né? Ainda hoje pela manhã eu estava lendo, eu faço Reavivados por Sua Palavra, eu estava lendo Miqueias, capítulo 6, e ali falava muito sobre você ser, Deus pedindo para o ser humano para eliminar certas coisas da sua vida. E a gente fica pensando, quantas coisas nos escravizam, né? Quantos ídolos às vezes a gente tem na vida e não percebe. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Aliás, já tem um problema na própria pergunta dele, né? Quando ele diz, que farei? Que farei, verdade. Para herdar a vida eterna. Como você disse, ele Salvação estava pelas acostumado obras. com a tradição. A tradição. Isso, salvação pelas obras. O que eu preciso fazer para herdar? Mas a gente tem que fazer alguma coisa para receber uma herança? Pois é. Não. Não. Você recebe a herança por direito, porque você é filho de alguém que deixou alguma coisa para você. Exatamente. Ou você foi incluído num testamento em que alguém, por algum motivo, te incluiu lá, né? Então, a pergunta já foi errada. Mas aí, quando Jesus toca no ponto, aí ele entristeceu-se e foi embora, né? Falei, então, eu acho que não. Vou ficar aqui com o que está garantido. Exatamente. A vida eterna deixa para lá. Mas aí, que triste, né? Aí Muito Jesus complicado. fala mais uma coisa para os discípulos, que ele está ensinando, né? Aqui os discípulos. E mais uma vez ele fala uma coisa que os discípulos ficam apavorados. O que ele fala para eles? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? E para os discípulos e para o pessoal daquela época era muito fácil entender o que era o buraco da agulha. Era uma porta muito pequena dentro de Jerusalém que não passava o camelo. Era muito pequena, passava uma pessoa, não tinha como um camelo passar lá. Então Jesus falou assim, é impossível entrar um rico no reino do céu. Por quê? Porque a riqueza toma um lugar no seu coração maior do que Jesus. Exatamente, isso aí. Esse é o problema. É você deixar que alguma coisa tome o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. E foi o que aconteceu com ele. Ele disse, olha, eu guardo todos os mandamentos desde minha mocidade, mas não guardava. Foi exatamente como você falou, ele não guardava. Ele tinha um Deus ali,
né? Em primeiro lugar, primeiro que era lugar. as suas riquezas. E Jesus, Deus, homem ao mesmo tempo, mas Deus, sabia exatamente qual era o problema dele. Exatamente, qual era o problema. Nossa, Que é muito triste, interessante, né? Eu trabalho com algumas pessoas que têm um poder aquisitivo relativamente alto. E eu percebo que algumas pessoas estão tão presas no dinheiro, nas finanças, nas contas. Tem pessoas que ganham quantias inimagináveis que uma pessoa não vai ganhar durante uma vida inteira e se preocupam às vezes com 5, 10 reais num imposto, numa diferença, num pagamento a mais. E a gente vê como isso está consumindo a vida das pessoas. Sim. Deixa as pessoas nervosas, preocupadas, ansiosas, doentes. E em vez delas estarem vivendo hoje, aproveitando e tendo outras coisas, elas estão perdendo por causa de riquezas que vão ficar para quem? Para os filhos, para os netos, ou para ninguém, ou para o governo, ou vão perder tudo de um dia para o outro. De um dia para o outro. Porque a gente vê a história de Jó. Acabou tudo de um dia para o outro. Sim. Então, nada mais importante do que se apegar em Jesus e na sua graça, do que em certeza. qualquer coisa palpável nesse mundo, né? Com certeza. Aqui, eu até achei interessante que na lição tem uma pergunta falando sobre Romanos 6, né? Quando ele fala da graça de Deus e tal. Aí ele pergunta assim, de que modo esses versos revelam a realidade da graça de Deus em nossa vida, tanto ao nos justificar, quanto a nos tornar novas pessoas? Só pela graça de Cristo. Não existe outra possibilidade. Você tentar salvação, tentar conseguir alguma coisa em relação às coisas de Deus por você mesmo, não, é pela graça, é só pela graça. E é né? muito complicado, né? Até estendendo um pouco, né? Desculpa, a gente está batendo um papo, um bate-volta, né? A igreja na Idade Média se aproveitou muito dessa situação, né? Sim. As pessoas compravam um lugar no céu. Sim, olha e que elas, absurdo. e elas eram assim, enganadas, inocentes, até porque elas eram muito ricas, tudo isso, e compravam um lugar no céu. A igreja até se aproveitou dessa situação. Sim. Não, me deu seu dinheiro que Tá seu lugar estará garantido no céu. ou a teologia da prosperidade que nós temos hoje também, né? São coisas muito perigosas. Sim, é verdade. Que tiram o nosso foco. É como a gente falou aqui, é sempre pela graça. Sempre. E a graça, como a palavra mesmo diz, ela é de graça. Ela é de graça. Você não tem que pagar, você tem que aceitar. Isso sim, é a nossa parte, né? Aceitar. Agora, pagar não tem como, né? Bom, aí nós passamos para um outro ponto, em que houve também uma lição muito importante para os discípulos, para todos eles, embora dois sejam mais destacados aqui. Tiago e João, eles pedem um lugar à direita e à esquerda de Jesus. Que legal, né? É, fácil, né? Simples assim. Porque eles tinham aquela visão do reino temporal e tal, né? Então eles pedem. E Jesus responde o que para eles? Não sabeis o que vocês estão pedindo. Vocês não têm a menor ideia. Aí Jesus continua, né? Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? E aí Jesus estava falando assim, então, eu vou passar por algumas coisas aqui, né? Será que vocês estão preparados, então, para fazer isso? Se vocês querem ser o primeiro e o segundo, à direita e à minha esquerda, vocês vão ter que beber o meu cálice e passar pelo meu batismo. Isso aí, isso mesmo. E aí eles até recebem, né? Sim, nós podemos, né? Mas Jesus falando assim, não, peraí, talvez vocês não estejam ainda preparados para isso, né? Com certeza não. E ainda criaram uma confusão entre todos os discípulos que não estavam entendendo nada, ficaram né? com raiva, né? Exatamente. Vocês estão querendo passar na frente, vocês estão querendo ser melhor que nós, o que vocês estão querendo, né? Mas quando Jesus fala de cálice e de batismo, aqui eu achei interessante que a lição ela tem um comentário, né? E ela diz aqui exatamente o que é isso. Ele perguntou e eles falaram que sim, nós podemos e tal. Mas o cálice era o quê? O cálice, está escrito aqui no nosso estudo, né? Seria o sofrimento que Jesus experimentaria, né? No Getsemane. E daqui a algumas semanas isso será bem estudado, né? Isso. E posteriormente o batismo com a sua morte, ressurreição na cruz, né? E ele falou, olha, vocês não estão preparados, vocês não sabem o que tudo isso implica, né? E é engraçado que no final das contas, né, quando a gente olha para a vida deles posteriormente, a gente vê que Tiago, por exemplo, foi o primeiro a ser morto, pelo Evangelho, e João foi aquele que ficou até o fim, foi o único que viveu, né, morte natural, na verdade, ele teve, e escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho, as cartas, né? Então, assim, eles não sabiam. Na verdade, eles estavam sendo preparados, né? Mas eles não estavam prontos ainda. Com certeza. Por isso não tiveram noção do que eles estavam realmente perguntando.
Eu pergunto para você, Daniel, quantas vezes a gente faz umas perguntas para Deus totalmente sem noção, né? Quase todas. Ou pedimos coisas que não fazem o menor sentido para a nossa vida, né? Eu agradeço muito a Deus assim, por todos os nãos que eu recebi na minha vida. Porque todos eles se transformaram em bênçãos. Não são lições, né? Não, são bênçãos tremendas. Assim como eles fizeram essa pergunta, aparentemente ridícula, né? Porque eles não tinham ideia do que eles estavam perguntando. Sim. Nós fazemos a mesma coisa. Sim, né? Com certeza. Então, que as pessoas, inclusive, que estão nos vendo, parem para pensar. Que pergunta vocês estão fazendo para Deus? O que vocês estão pedindo para Ele? Às vezes você está pedindo uma coisa tão absurda, tão absurda. Deus tem muita misericórdia de nós e muita paciência, né? Para nos ensinar. Precisa, né? Para lidar com... Assim como Jesus, né? Ensinando para aqueles discípulos, Ele precisa de muita paciência para nos ensinar. Nossa. Bom, e aí, caminhando já para o final, nós temos uma situação bem interessante, né? Em Marcos 10, do verso 46 a 52, ele relata sobre uma pessoa, né? Uma situação bem específica. E eu considero até, eu sempre falo assim, até algumas perguntas de Jesus que parecem bobas, né? Mas elas sempre têm um significado, né? Uma pessoa, um cego, né? À beira do caminho, Jesus chegando, multidão chegando com ele e tal. E o que aconteceu? Qual foi o pedido que ele fez e como Jesus respondeu a esse pedido? É interessante que Jesus chegou na cidade, né? E o cego descobriu que era Jesus que estava chegando. Ele já sabia que era Jesus, né? Porque a fama já corria por toda a região da Galileia, Judéia. E ele começou a gritar, Jesus, 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 eu tô aqui, eu preciso da sua ajuda. E o pessoal tentou silenciar ele, né? Sim. Porque Jesus sempre pedia para que os milagres ficassem segredos, para que as pessoas não contassem, não levassem, porque ainda não havia chegado a plenitude dos tempos e a hora. Isso aí. Mas o Bartimeu não ficou muito convencido disso, não. Ele continuou a gritar e gritou mais alto ainda, né? E Jesus fez a mesma pergunta que ele fez para João e Tiago no anterior, né? Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? Né? E aí é aquela pergunta perigosa, né? Sim. O que você quer que eu faça? Cuidado com os seus pedidos, né? Isso aí. Eles podem ser respondidos, né? Mas o cego falou assim, eu quero ver. Simples. Eu quero ver. Às vezes, sabe, eu penso assim nessas perguntas de Jesus. Aparentemente, como eu disse, parece uma pergunta tola, porque ele era um cego. E a gente sabe que as pessoas com qualquer deficiência naquela época, nossa, eram párias na sociedade. Mais um ponto de pessoas marginalizadas. Totalmente marginalizadas, né? Então, o destino dele era ser um mendigo para sempre, depender sempre das pessoas e tal. Então, ao Jesus perguntar isso, você pensa, nossa, não está na cara que ele quer ser curado, claro. Né? Que ele quer ver. Sem dúvida. Mas você acabou de falar uma coisa que, nossa, me deu um clique aqui. Quantas vezes a gente faz uma pergunta para Deus e Ele faz, é isso aqui, o que você quer que eu lhe faça? A gente tem que ter cuidado com os pedidos que faz, né? Muito cuidado. Às vezes nós temos a tendência de querer ditar as coisas para Deus. Eu costumo falar na minha classe da Escola Sabatina, nós temos o costume de pegar um papel, colocar todos os pedidos e falar para Deus, só assina embaixo, que está tudo certo. Tá Mas tudo não é bem, assim né? que funciona. De forma alguma. Não é assim que funciona. Né? A gente vê que quando ele curou esse homem, claro, foi um milagre aberto, como você disse. Sim. Até então, Jesus pedia para que eles ficassem quietos. Mas naquele momento ali não deu para esconder, né? Claro. Porque ele falou, quero ver. E ele acabou vendo, saiu vendo, e pulando, e feliz da vida. E ele não era um desconhecido, porque a própria Bíblia diz, ele era Bartimeu, filho de Timeu, ele tinha família, ele tinha... Não, só o fato deles citarem o nome, né? Exatamente. Já mostra isso. Exatamente. Porque quantos milagres a gente tem na Bíblia, cujo nome da pessoa não é mencionado, né? Então, ele era uma pessoa realmente conhecida. Mas é muito interessante observar isso, né? Que ele... tem uma atitude dele aqui que eu queria perguntar para você, para a gente esclarecer. Por que quando as pessoas falam para ele, olha, tenha até a fé, Jesus está te chamando, né? Aí ele larga a capa para trás e vai correndo. O que significa esse largar a capa? Diziam que a capa era uma segurança de uma pessoa, né, naqueles momentos, né? E quando ele joga a capa fora, que era talvez o único pertence que ele tinha naquele momento, né, algo que era dele, que ele possuía, que lhe dava segurança, ele jogou fora e ele foi correndo porque ele sabia que Jesus poderia atender o pedido dele e queria atender ele. Então ele se despiu de toda aquela segurança que ele tinha, de toda aquela máscara que ele vestia. De tentar se proteger da sociedade que o oprimia, né? E foi ao encontro de Jesus com a certeza, com a fé e a certeza de que Jesus poderia fazer algo por ele, né? É verdade. Essa coisa de se despir, de deixar tudo para trás,
Como é difícil para nós, né? Muito. Você abrir mão das coisas, Eu acho não, tenho certeza. Uma das coisas que as pessoas mais temem quando elas pensam em seguir a Jesus é isso. É você abrir mão das coisas, né? Desistir do que você é, muitas vezes da sua posição, da sua forma de pensar, da sua ideologia, Exatamente. né? E Bartimeu, ele nos ensina isso. Para você ir a Jesus e ser curado, você precisa abrir mão, desistir. Deixar de lado aquilo que muitas vezes pode ser um empecilho, né? Se ele continuasse com a capa e não fosse, não ia ser curado. Exatamente. Não ia voltar a ver, pensa. E é o toma a sua cruz e me siga, né? Isso. Qual é a nossa cruz, né? Isso aí, exatamente. Qual é o nosso cálice? Qual é o nosso cálice, qual é a nossa cruz. Então, quando a gente para pensar na maneira como Jesus ensinou, né, os seus discípulos, como ele foi maravilhoso, né? Sempre ilustrando, sempre mostrando, sempre convidando-os à reflexão. Eu acho que uma das coisas mais importantes na maneira de Deus nos ensinar é isso, é nos fazer pensar. Sim. Né? Não é simplesmente repetir alguma coisa, como a gente viu aqui ao longo da lição, do jovem rico, né? Falando do casamento, falando das crianças. Tudo isso ele fez as pessoas pensarem. No caso do Tiago e João, por exemplo, quando ele diz, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ah, nós podemos. Eles não pararam para pensar. Falaram? Falaram assim, sim, né? De bate-pronto. Exatamente. Né? Mas na verdade nós temos que parar e pensar, analisar. O que está incluído nisso? O que Jesus quer me mostrar? Nossa, na minha vida, eu tenho certeza na sua também, quantas vezes você passa por algumas situações e você fala, mas espera aí, o que eu tenho que aprender com isso aqui? Né? Sim. Por que eu estou passando por essa situação? E algumas pessoas até falam, não tem que perguntar por quê, mas tem que perguntar para quê. Né? Mas na verdade é a mesma coisa. Exato. Né? Ou finalidade, ou causa, ou motivo, não importa. O fato é que nós precisamos realmente ouvir a voz de Jesus falando conosco, nos ensinando. Né? Assim como ele fez com os discípulos, nós temos que fazer isso também. Né? Aqui no final, eu achei uma pergunta interessante, né? Ele diz assim, se Jesus lhe perguntasse o que você quer que eu lhe faça, o que você responderia ao mestre? É tanta coisa, né? Vem aquela listinha de novo, né? Da classe da Escola Sabatina, os meus pedidos. Isso, sim, vem aquela lista. E aí a gente só assina embaixo e fala, não, sim. Jesus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu tenho um pedido para Deus, que está dentro do meu coração, e eu entendo que seja aquilo que possa fazer diferença na minha vida. Talvez Deus entenda de maneira diferente. Não vou expor aqui, mas é um pedido que eu faço para Deus que eu gostaria que Ele me fizesse. Certo. E é algo que uma pessoa também muito importante na minha vida também pediu para que eu fizesse. E agora eu peço para que Deus me ajude a fazer isso. Isso, muito bom. Mas Jesus sabe o que é melhor para nós, né? Ele sempre sabe, né? Ele sempre sabe. Se a gente tem um cálice pesado hoje, é necessário, por algum motivo, né? Sim. Talvez a gente tenha um espinho na carne, como Paulo, até o final da vida. Sim. E esse espinho seja aquilo que vai definir se a gente será salvo ou não. Né? Verdade. Nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com o próximo, que falou muito essa semana, né? De sermos servos, de sermos menores do que os outros. Isso é um ponto muito importante, né? A questão do servir. Nós vivemos num mundo que quer ser servido o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando você se coloca numa posição de querer servir, de estar disposto a servir, você é minimizado, você é olhado com olhos de desprezo. Sim. Porque você está disposto a fazer. E as pessoas te olham como se você fosse até a palavra é pejorativa, mas ela carrega isso, né? Um serviçal. Quer dizer, aquele que só está ali para isso, né? Mas Jesus nos ensinou, né? Ele ensinou que a gente tivesse esse espírito de serviço. Quando eu penso nisso, e é alguma coisa que me incomoda muito, porque o mundo que nós vivemos, ele é assim, né? Ele é muito polarizado, ele separa as pessoas entre aquele que tem dinheiro, aquele que não tem, aquele que tem conhecimento, aquele que não tem, aquele que gosta de servir, aquele que gosta de ser servido, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, pedir que realmente o Espírito Santo nos mostre qual é o nosso papel, qual é a nossa posição, né? E que nós sejamos ensinados, assim como os discípulos foram, né? Porque eu imagino, né, que privilégio eles tiveram, caminhar com Jesus. Caramba. 3 anos e meio,
recebendo coisa, lições né? o tempo inteiro, porque assim, às vezes nós pensamos, mas o que Jesus realmente fazia, ou como ele se portava, mas tudo que ele fez aqui tinha um propósito, Sim, né? sim. Às vezes nós, como falhos seres humanos que somos, nós fazemos coisas sem pensar, nós metemos os pés pelas mãos, falamos bobagem, Claro. e depois nos arrependemos, mas Jesus não. Todas as palavras dele tinham um objetivo. Todas as ações dele tinham um objetivo, né? Eu lembro, já está acabando o tempo ali, eu lembro sempre daquela situação daquela mulher que pediu para a filha ser curada e ele primeiro desprezou, não deu Sim, palavra, mulher depois feliz. falou, olha, não vim aqui para os gentios, eu vim para os judeus, depois, olha, eu não quero pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos, mas ela insistiu e ela ficou firme e ela recebeu a bênção que ela queria. Com certeza. Aí você fala, nossa, como Jesus foi duro, mas tudo tinha um propósito. Todas as palavras dele, todas as ações dele. Então isso é maravilhoso, né? Então eu convido a todos, nós, né? Nós que estamos aqui e quem nos assiste, que Deus possa nos dirigir nesse sentido, né? Que tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, tem um objetivo para a nossa vida. Que nós possamos realmente nos colocar nas mãos dele e deixar que ele continue nos ensinando. Nós ainda temos muita coisa para aprender, né? Então que ele possa continuar nos ensinando através da ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Vamos finalizar com uma oração? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos que passamos aqui, estudando a tua palavra, estudando esse capítulo 10 de Marcos, um capítulo interessante, rápido, mas com muitas, inúmeras lições para as nossas vidas. Nos abençoe, a nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem também. Que possamos continuar sendo ensinados por Ti a cada dia e que possamos ter a oportunidade de ir para a eternidade e continuar aprendendo inúmeras lições contigo. Dá-nos a Tua paz, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.